Bom, voltando aos direitos relativos à liberdade pessoal, que é uma garantia fundamental, ah, eu vou agora falar sobre os direitos da pessoa presa, ou seja, do momento em que a pessoa é presa, ela passa a gozar de certos direitos. E o primeiro deles é o direito de ser informado dos seus direitos, que está previsto na nossa Constituição, no artigo 5º, no inciso 68, 63, perdão. Lá no artigo 5º, inciso 63, está expresso que toda pessoa presa tem o direito de ser informada dos seus direitos. A isso nós atribuímos a expressão advertências de Miranda, porque, na verdade, são direitos que decorrem de uma decisão da Suprema Corte norte-americana, estadunidense, no caso Arizona versus Miranda, em que a pessoa presa, como se pode imaginar um latino, não foi informado dos seus direitos. É preciso que a pessoa, portanto, seja informada dos seus direitos. Entendam, não basta que a pessoa tenha os direitos, não basta que o Estado garanta a ela que ela possa gozar desses direitos. Ela precisa ser advertida dos seus direitos. Não é difícil nós verificarmos isso quando assistimos esses filmes hollywoodianos. Todo policial, quando prende alguém, a despeito das maiores atrocidades que ele possa cometer no ato de prisão, ele está lá informando os direitos da pessoa, ser assistida por um advogado, de permanecer em silêncio e assim vai. Portanto, no ato da própria prisão, a pessoa é advertida dos seus direitos. No Brasil, esse direito existe, está lá. Toda pessoa presa tem o direito de ser informada dos seus direitos. Mas na prática, essa advertência chega muito tarde. Na prática, normalmente, pela estrutura das agências penais brasileiras, quem normalmente efetua as prisões são os policiais militares e a polícia militar. Muitas vezes, em decorrência da prisão realizada por uma pessoa qualquer, que entrega o preso ao policial militar e o policial militar então conduz a pessoa até a delegacia, ou em razão de uma abordagem policial, seja em razão de uma operação policial ou não, o policial efetua a prisão em flagrante e conduz até a delegacia. Normalmente no Brasil, o policial militar não é treinado, infelizmente, e esse é um dos grandes problemas da militarização da polícia no Brasil, ele não é treinado para garantir os direitos do cidadão e, portanto, ele não informa dos direitos. Aliás, normalmente, ele não apenas não informa, como, em geral, ele convence o sujeito a falar o que aconteceu ou a confessar como se aquilo fosse gerar um benefício. E normalmente o policial escuta o que o sujeito tem a dizer sem que ele tenha sido advertido dos seus direitos. Essa advertência acaba acontecendo apenas pela autoridade policial, que é o delegado de polícia civil ou federal, lá na delegacia de polícia. Muito tarde. Não é incomum, inclusive, sobretudo em casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, em que a atividade parte da polícia militar e não de denúncias ou delações, ou seja, é por modo próprio que a polícia militar age, normalmente na investigação de crimes que não deveria estar fazendo, mas porque não é atividade investigadora, não é própria da polícia militar, mas que não deveria estar fazendo em relação ao tráfico de drogas. Então é muito comum que o policial sirva como testemunha de algo que ele não viu, mas do que ele ouviu. Ou seja, ele vai à justiça para depor como testemunha, para dizer ao juiz aquilo que o sujeito, na hora da prisão, confessou a ele, o que é uma clara violação do direito ao silêncio, do direito de não se autoincriminar, combinado com o direito de ser informado dos seus direitos, porque o sujeito acaba por confessar, né? O sujeito preso acaba por confessar sem ter sido informado dos seus direitos, o que é um direito fundamental. Portanto, é importante que o preso seja informado imediatamente de que ele tem direito à assistência da família, de que ele tem o direito à assistência de um advogado,
e aqui nesse particular é importante lembrar que não é o direito a um telefonema, como muitas vezes se diz, porque se der ocupado, se ninguém atender, ele perdeu o direito ao advogado, é óbvio que não. Portanto, ele tem direito à assistência de um advogado e ele tem o direito a permanecer em silêncio. Esses direitos, portanto, têm que ser informados a ele. Como eu acabei de dizer, portanto, claramente não basta que ele seja informado dos seus direitos. Embora seja um direito ser informado, não basta que ele seja informado. É preciso que ele também tenha o direito efetivo à assistência de um advogado e à presença da família. Quanto à assistência do advogado, previsto também no artigo 5º, inciso 63, da Constituição, é preciso compreender que aqui há uma defasagem desse direito, porque a Defensoria Pública, a despeito de, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro ser muito bem estruturada efetivamente, não dispõe de um defensor em cada delegacia. E, portanto, o primeiro atendimento é feito na audiência de custódia, que é algo que nós já vamos falar, que pode ser muito tarde, porque esse sujeito pode já ter, durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, feito seu depoimento, seu prestado interrogatório, sem aquele direito que nós falamos nas aulas anteriores, que é o direito de se entrevistar livre, particularmente com o seu advogado. Tá? Bom, além do direito à assistência da família e de um advogado, a pessoa também tem o direito à identificação das pessoas responsáveis pelo seu interrogatório na delegacia. Obviamente que essa previsão lá na Constituição, no inciso 64, é uma resposta, não é? É uma medida contra os abusos que nós, população, né, cidadãos, sofremos durante a ditadura militar. E, portanto, ela tem o direito de ser informada das pessoas responsáveis pelo seu interrogatório e ela tem também o direito de ser informada das acusações que existem contra ela, mesmo presa. Por que ela está sendo presa? Qual a razão dela estar sendo presa? Isso está lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 7º, número 4, do Pacto de São José da Costa Rica, que é o decreto 678 de 92. Eu encerro aqui, portanto, a segunda parte da aula.